Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. A gente podcast climatrônico, aqui a gente trata as principais questões da sua jornada para se tornar um climatrônico, né? E eu trago perguntas aqui, as principais perguntas que vocês enviam para a Lawanda pelas redes sociais. A gente pega elas, organiza por temas e traz aqui para o podcast climatrônico. Então a gente sempre faz esse conteúdo por temporadas. E hoje nós estamos iniciando mais uma temporada do podcast climatrônico, beleza? Eu sou Yara. E eu sou o Ander. E o tema de hoje é o que não te falaram sobre o segmento da climatização. Então, hoje eu separei aqui alguns tópicos, né, interessantes que o Ander gostaria de falar para vocês. Hoje ele não vai ser perguntas, o podcast é perguntas e respostas, né, acabei de dizer, mas hoje não vai ser perguntas e respostas, aqui são alguns tópicos que a gente separou. Então, o Ander gostaria de falar para vocês e vai aproveitar esse momento do podcast climatrônico hoje, beleza? Então, bora lá. Primeira coisa... Só um parênteses, cara, peraí. A primeira coisa é, inverter é a melhor opção para o cliente hoje. Vou começar polemizando logo com isso. Para algumas afirmações, então, né? Hoje, o inverter é a melhor opção, né? Para o cliente. E aí, lá onde eu falo mais sobre isso. Bora lá. Então, eu queria te conto, né? No segmento da climatização. Toda vida que a gente lida com o cliente final aqui, quando eu falo cliente final, é o cliente que é o dono da máquina do ar-condicionado. Por que eu falo assim? Porque a maioria dos nossos clientes aqui da Lautec são técnicos, né? Técnicos de refrigeração, técnicos de climatização, como queiram se chamar. Toda vida que a gente lida, a gente orienta ao cliente a utilizar a máquina inverter. Só vocês fazem isso, porque vocês reparam a placa eletrônica. Não, os fabricantes também indicam isso. Toda campanha de marketing indica isso. Você não vê a campanha de marketing mostrando compre a convencional, que a máquina é maravilhosa, tarará, tarará. A máquina inverter, então, por ser a melhor opção para o cliente, né? Mas tem a situação em que a máquina vai ser utilizada direto no 18 e o inverter consome igual ao convencional. Não sei. Eu nunca fiz esse teste, né? Não, mas eu fiz mesmo? Fez o teste correto, tem que fazer? Então, sim, é a melhor opção para o cliente. É mais econômico. Tem que comprar com a mesma temperatura, né? Isso, exatamente. 18 graus no inverter e 18 no convencional, para poder validar o teste. Exatamente. Pelo mesmo período, às vezes condições de temperatura, tudo bem direitinho. Porque se for testar, botar o inverter no 18 e o convencional no 25... E do convencional não tem diferença na temperatura, né? Do ponto de vista de funcionamento da máquina. Mas... o que nunca se fala é conforto térmico. Conforto térmico, eu lembro muito bem do Flávio dizer isso pra mim, que o convencional dele, ele acordava com calor, e aí o ar-condicionado entrava com o compressor, aí gelava, aí ele se cobria, ficava com frio, aí desligava, aí ele estava coberto, aí passava um tempo desligado, aí ele ficava com calor, ele estava coberto, aí ele se descobria, aí ligava o ar-condicionado de novo. Então ficava nessa dinâmica, nesse time, nesse gap, nessa falta de conforto térmico. É difícil ouvir algum profissional falando desse jeito, de conforto térmico. Só fala de economiza energia. Mas qual o jargão do mercado? Qual é o normal? Normal entre aspas, né? Que a gente vê de comum no mercado, a galera falar: é mais barato, mas quando dá problema não tem quem conserte. Quando dá problema, o inverter é bom, né? Inverter é bom. Não adiante meus tópicos aqui, viu? Porque. Vou aguentar não. O inverter é bom, mas logo te avisando. Quando der problema, já sabe que não tem um conserto. Isso é a cara, infelizmente ainda hoje, né? Infelizmente ainda hoje, a gente lida com esse tipo de comentário, esse tipo de orientação. Porém, galera, é o melhor para o cliente, né? É o melhor para o cliente, é uma máquina mais silenciosa. Economia, né? Economia de energia. A gente está falando de economia de energia hoje. Economia de energia, só por economizar energia já ganha por si só, vamos dizer assim. Hoje em dia o mercado todo painel de energia solar para economizar energia, a energia só aumentando, enfim, tá tudo uma dinâmica de economia de energia, de ambiente mais limpo, de energias mais limpas e tudo mais. Então, tudo isso ajuda o inverter a se firmar no mercado, né? Então, para o cliente não tem nenhuma desvantagem.
Ao meu ver, tá? Ah, Laura, mas tu disse que o cara vai dizer que quando é defeito não tem quem repare? Pois é, a gente vai falar mais sobre isso hoje. É o que dizem por aí, né? É o que dizem por aí. É o que dizem por aí. Eu não posso, galera, eu não posso, ó. Vocês não podem, vocês não podem. Eu vou falar uma parada que pode doer um pouco, tá? Em alguém que esteja ouvindo aí. Mas eu ouvi um professor exemplar falar ontem, tava junto com o Yara quando eu vi esse vídeo, que o processo de aprendizado ele tem que ser doloroso. Ele tem que. Né? É meio que prerrogativa, porque para tu aprender tem que ser a tua zona de conforto. Isso por si só te deixa dolorido. Mas enfim, antes de eu perder a linha de raciocínio aqui. Eu não posso querer limitar o mercado por causa da minha incompetência, por causa da minha falta de conhecimento, ou para me manter na minha zona de conforto. Então você não pode limitar o mercado ao seu conhecimento. E outra coisa, a gente é muito pequeno em relação ao mercado, né? Seria muita prepotência minha achar que eu vou condenar inverter e não vai ter inverter porque eu condeno inverter. Eu e minha classe, eu e minha galera aqui, os parceiros do segmento, a gente condena e cliente meu não tem inverter. Aí tu acha que tu vai ir contra um mercado que quem dita o mercado, galera, vou dizer pra vocês, além das grandes marcas, é o cliente, tá? Maior do que as grandes marcas, quem dita o mercado é o cliente. Não adianta nada vir o maior fabricante do planeta Terra vir propor uma parada muito doida, muito massa na cabeça dela e o cliente não comprar a ideia. Não adianta. Não vende, não faz acontecer. Entendeu? Então o inverter ele é bom para o cliente. Se é bom para o cliente, vai ter venda. Se tem venda, vai ter máquina no mercado. O que adianta eu, como técnico, como profissional que dá manutenção, ficar aqui me resmungando que inverter não presta e para convencer meia dúzia de clientes meus a comprar convencional. Então não limite o mercado à sua incompetência. Pesado, né? Mas é isso aí. Pegando o gancho aí, né, do que tu tá dizendo, então vamos aqui para o segundo tópico, que é o inverter, sim, o inverter tem reparo. Isso tá? Aí. O inverter pronto, tem reparo. Aí vamos lá. Ah, Laura, então tu disse que não tem nenhum contra do inverter em relação ao convencional? Porque o único contra que eu vejo a galera colocar é quando é defeito tá na placa. Quando é defeito não tem quem repare. Aí que dá. Né? Tem reparo sim. E a questão são pouquíssimos profissionais que reparam. Essa é a nossa luta também da Yara aqui. Entendeu? Essa é a nossa batalha que a gente luta diariamente. É aumentar a quantidade de profissionais. Por quê? Porque é inadmissível, absurdo, é de uma irresponsabilidade gigantesca. É de um absurdo, de uma irresponsabilidade gigantesca o cliente, dono da máquina, ter que comprar uma máquina nova porque o defeito está na placa eletrônica. Ou até mesmo trocar a placa, né? Ou até mesmo trocar a placa. E se conseguir achar. E é caríssimo, né? E digo mais. A máquina inverter reparo é um ganha-ganha para o cliente e para o técnico que repara. Agora tu me bugou lá ontem. Eu acabei de dizer que é um absurdo o cliente ter que comprar uma máquina nova porque o defeito está na placa. Absurdo, tá? É isso que a gente combate. É isso que a gente combate veementemente. Veementemente, essa palavra existe, né? A gente combate diariamente. Tanto aqui na Altec, porque muitos perguntam, o senhor só dá ou o senhor trabalha também? A gente tem uma empresa de manutenção eletrônica, tá? Chamada Lautec. Então, diariamente a gente está reparando placas, semanalmente dezenas de placas, mensalmente dezenas de placas. E é um ganha-ganha por quê? Olha, presta bem atenção. O cara que condena a máquina do cliente dele porque ele defeito na placa, o cara que condena a máquina inverter, o cara que diz pro cliente dele que vai trocar a máquina porque o defeito porque inverter não presta e vou trocar a máquina, ele deixa dinheiro na mesa, né? Não, mas eu fui mal aqui, eu ganhei a retirada e a instalação da máquina nova que eu mandei o cliente comprar. Se disser que tu perdeu dinheiro em relação ao reparo da placa, porque é um ganha-ganha. O técnico ganha quando ele repara a placa e o cliente gasta menos, cara. Olha que doido. O cliente gasta menos e tu ganha mais quando tu oferece essa possibilidade pro teu cliente.
Por isso que é um ganha-ganha. Por isso que é um jogo que não tem... Quando a gente enxerga isso, galera, quando se vê isso, não tem como mais desver essa parada. Não tem como mais dizer... Eu dizer o contrário. Não tem como eu não me incomodar com essa situação. Se o teu cliente tem que trocar uma máquina de ar-condicionado, para ele é muito estressante, mentalmente e financeiramente, né? Ele tem que comprar uma máquina nova, ele tem que trocar a máquina, ele tem que te solicitar, mas, pô, ganhar retirada, ganhar instalação, beleza. Vamos lá, vou trazer números hipotéticos aqui. Números só pra gente ter condições de parametrizar, né? Vamos supor que tu cobre R$500 para esse serviço, R$600 para esse serviço. E talvez tu consiga cobrar a mesma coisa no reparo da placa eletrônica. Entendeu? Uhum. Talvez tu conseguiria cobrar o mesmo valor. E aí, tu conseguindo cobrar o mesmo valor, tu trabalharia menos. Pelo menos o serviço seria bem menos braçal para reparar uma placa do que para tirar uma máquina e botar outra. E teu cliente gastaria, vamos dizer assim, só os 600. E não os 600 mais os 2.000 da máquina, mais o tempo de pesquisar a máquina nova, mais o tempo de ir lá, o tempo e a gasolina de ir lá comprar a máquina, de trazer para casa, de esperar tu ir lá e trocar. Então tudo isso pode ser evitado se você entender que máquina inverter tem reparo sim, placa eletrônica inverter tem reparo sim. Isso ninguém te conta. É o tipo de... Isso quando tu começa no mercado, ninguém te dá essa clareza. E é aquela velha história, né? O que o cliente quer? Que linka com o que tu tá dizendo aí. O que o cliente quer? De verdade. Ele quer um ar-condicionado funcionando. Basicamente é isso que ele quer. A máquina parou de funcionar. Beleza, aí ele vai chamar um profissional para poder dar um diagnóstico, para poder resolver o problema dele, né? E aí cabe ao profissional oferecer as opções disponíveis para o cliente. Então, as opções são basicamente essas que a Laura falou, né? Reparo, trocar a placa ou trocar o ar-condicionado. O objetivo do cliente é o mesmo, o defeito vai continuar sendo o mesmo. Se a máquina apresentou um erro lá, E5, por exemplo, é esse o problema dela. E aí você tem como resolver o problema do cliente dessas 3 formas. Mas aconselhar o cliente a comprar uma máquina nova não é resolver o problema do cliente. Você não resolveu. Você simplesmente diz para ele que o problema não tem jeito e falou para o cliente comprar uma máquina nova. E aí depois você foi lá e fez a instalação. Então, tu imagina o nível de gratidão do cliente quando tu oferece uma outra opção que para ele vai ter o que ele quer e ele vai precisar pagar menos, né? Ele vai precisar pagar menos e muitas vezes é mais rápido do que a troca. É mais rápido, o cliente paga menos, você resolve por completo o problema do cliente, não é um negócio, não vai resolver pela metade, você vai resolver por completo. Então, tu imagina o nível de satisfação que esse cliente ele vai ficar contigo, né? Tu imagina o quão costa larga tu vai ficar com esse cliente. É isso aí. Ele vai te chamar outras vezes, ele vai só passar a confiar em ti, né? Porque, se a minha máquina der problema, eu vou chamar esse fulaninho aqui, porque eu sei que de um jeito ou de outro ele vai resolver para mim, né? Então, tem muito disso, né? É isso aí. É isso aí. E, tipo, a gente já perdeu as contas de quantas vezes a gente é a quarta, quinta empresa a chegar num problema do cliente e resolver, o cara falar, pô, tem empresa que veio aqui e não abriu nem evaporador aí, cara. Bate o olho e vê esse modelo de máquina aí e vai-se embora. Bate o olho e diz que é placa e vai-se embora. E ainda tem mais um detalhe que eu lembrei aqui agora também, que tem a ver também com o que tu já estava falando, né? Eu pensei na hora e não quis te interromper. Mas, não é porque você não repara placas, ou não é porque não tem ninguém na sua cidade que não repara, que não existe reparo, né? O reparo, ele é toda placa eletrônica, ela pode ser reparada. Inclusive, se não tem ninguém na sua cidade, isso é um sinal para você. Né? Isso é um sinal de que a sua cidade ela está precisando, porque
Em todo canto tem ar-condicionado hoje em dia, né? Ah, eu moro numa cidade pequena do interior. Eu aposto que nos prédios da prefeitura tem. Dou a minha cara bufa. Não. Mas, tipo, eu aposto que tem, né? Pelo menos tem, gente, tem. Hoje em dia tá super acessível, sabe? Tá acessível para todo mundo. Então a galera do interior vem para a cidade, compra e leva para lá. Tem ar-condicionado em todo canto. Pode não ter ainda quem faça o reparo eletrônico, mas isso não significa que a placa não tem conserto. Tá? Terceiro tópico. É um segmento de mercado que está em crescimento constante. Eu lembro, ó, eu sou novo no mercado. Com a brincadeirinha do Brasil, lá onde? A brincadeirinha do Brasil, né? O mercado está em pleno crescimento, galera. Por quê? Deixa eu contar um segredinho pra vocês. O Brasil, galera, não vai esfriar, viu? Ah, mas eu moro na região que tem mês do ano que é frio. Beleza. Mas tem mês do ano que é quentão, né? Então o Brasil não vai esfriar não, galera. Pode ficar tranquilo, que não vai virar o Polo Norte, onde... E se virar, existe a máquina quente-frio, né? E ela funciona no modo quente, tá? Então, podem ficar tranquilo que o Brasil não vai esfriar. Se o Brasil não vai esfriar e o ar-condicionado está cada vez mais se popularizando, antigamente quando eu era menino, só quem tinha ar-condicionado era rico. Tinha que ter muito rico. Tem que ser muito rico para ter um ar-condicionado em casa. Hoje em dia é popular. Se é popular, tem tem demais. Mais do que você consegue dar conta. Entendeu? Então, quando eu entrei no mercado, era um mercado em crescimento. Quando eu entrei no mercado, o inverter era a promessa. A gente está falando hoje aqui, alguns bons anos depois, a gente continua falando do mesmo, parece que está falando quando eu entrei, sobre a potencialidade do mercado da inverter, da máquina inverter, do reparo de placa eletrônica. Muito doido, né? Muito louco. Porque o que pra gente que vive esse mundo que é tão claro, pra quem tá de fora, ou pra quem tá dentro da climatização, mas não enxerga a manutenção eletrônica, ainda é um negócio... não sei se dá, talvez dê, né? Foi colocado aqui, Yara, voltando um pouquinho do tema anterior, incomoda muito trocar a placa e não consertar. Eu costumo falar, eu vou falar até hoje um pouco mais aprofundado sobre isso, que o cara que se diz técnico e não reparar e não entender a placa eletrônica, ele é o profissional da climatização que tem uma área da climatização que ele não desenrola. É tipo, por exemplo, os meninos estão agora mexendo numa câmara fria ali. Estão agora nesse exato momento lá no cliente. Aí eu posso dizer que eu sei. Aí eu vou chegar lá e dizer pro cliente, cara, eu sei mexer na câmara fria, mas a parte de comandos aí não é comigo não. Que onda é essa? Eu vou montar a parada e não vou botar pra rodar? Entendeu? Não, a câmera eu mexo, mas os termostatos aí eu não regulo não. E que onda é essa, meu compadre? Como é que tu é o profissional do negócio e tu não consegue desenrolar uma área? Então, o fato de... Isso limita vocês, né? Você não entende a parte eletrônica. E galera, o boca a boca, ele é uma ferramenta de captação de clientes muito forte ainda hoje. Apesar de internet, apesar de um monte de coisa, boca a boca ele é muito forte. E quanto custa, ou quão poderoso é tu ser a terceira, quarta empresa que vai na casa do cliente e resolve o problema dele? Porque as outras condenaram, entendeu? Se esse cara, não importa onde tu esteja, ser essa empresa, ser esse cara que faz isso, que resolve isso, te diferencia demais. E quando muita gente fala de diferenciação e tu fica, como me diferenciar? Porque muita gente fala, eu tenho que me diferenciar. Aí tu entende, eu tenho que me diferenciar. Mas como? Daqui um caminho extremamente prático e claro, né? Pra vocês que a gente tá falando aqui. Então... Só pra poder fechar esse parêntese aí, que tu tá falando, eu gostaria de dar os parabéns para esse rapaz que escreveu isso, porque se isso lhe gera uma situação de desconforto, isso já mostra, pelo menos para mim, a visão que eu tenho de você é que você é um técnico responsável, sabe? Que você é responsável, que você enxerga o lado do cliente, e isso é muito massa, sabe? Isso é um diferencial. Você
você não consegue resolver, mas isso te gera um desconforto, porque tu tem consciência de que para o cliente aquilo ali não é melhor, sabe? E o que a gente vê no mercado algumas vezes, não todos, mas a gente se depara às vezes com pessoas que, sem dó na consciência, olham para o cliente e dizem, olha, não tem reparo, tem que comprar uma máquina nova. E o cliente que se exploda, entendeu? O cliente que compra uma máquina nova, torna o dinheirinho suadinho dele para comprar uma máquina nova para te chamar de novo para instalar. Então, se isso te gera um desconforto, parabéns. Significa que você é um profissional dedicado e que você enxerga o lado do seu cliente, né? Isso aí tem como ser resolvido. Continuar acompanhando o Lawanda aí. Eu só tô aqui no podcast Climatrônico, né? Mas o Lawanda tá aí todo dia. Tem conteúdo aí adoidado sobre manutenção eletrônica. Então, vocês vão acompanhando aí que você tá no canto certo, viu? E parabéns pelo nível de consciência, de verdade. Queria fechar só esse parêntese aí. Show, é isso aí. Então, galera, é um mercado extremamente em crescimento, tá? O mercado é a prova de crise, né? É um mercado essencial. A climatização é um mercado essencial. Como assim, não? É essencial? Meu ar-condicionado, se ele parar, não dá pra sobreviver sem ele. Beleza, aí dá. Mas vamos falar de frio alimentício. Vamos falar de um estabelecimento comercial sem um ar-condicionado. Um mercantil sem a parte de frios. Tudo isso é climatização, galera. Não esqueçam. Abram os horizontes de vocês. Um restaurante sem uma câmara fria rodando. Isso aí não para, não. Um frigorífico sem a câmara fria rodando. Isso não para, não. Então... Laura, mas tu fala de eletrônica. Eletrônica para a climatização. Outro dia a gente estava reparando a placa eletrônica do chiller. De um shopping. Pode parar esse chiller? Lá são 3. Tinha um parado por causa da placa. Mas lá é super dimensionado. Fica rodando 2 e um fica sempre no contraponto dos outros. Porque não pode parar. Então, se a gente fala de eletrônica, sim, minha especialidade é eletrônica. Mas é um mercado que só cresce e que é essencial. E se você está olhando só para o seu split 9000, 2000, você está com a visão bem limitada do mercado. Mas é uma ótima porta de entrada, tá? Porque o Brasil não vai esfriar. Porque o Brasil não vai esfriar. Hashtag Fica ligado. Essa temporada não vai ser nem de hoje, não. Vai ser da temporada do podcast Climatrônico. Vai ser o Brasil não vai esfriar. Isso aí. Então, postou, marcou o Lawanda, botou a hashtag o Brasil não vai esfriar, vai ter reporte. É isso aí. Printa aí, marca a gente e bota o Brasil não vai esfriar. Hashtag. Tá, então beleza. Vamos para o próximo aí. Nichos, né? Existem alguns nichos no segmento da climatização. Onde atuar aqui dentro, né? Fabricação, venda de máquinas, venda de peças e acessórios, instalação, manutenção mecânica e manutenção eletrônica. Os 6 principais, né? Além desses, pode ter alguns outros, mas esses 6 são os 6 principais aqui. Foi o que a gente levantou, né? Assim, pra gente trocar uma ideia. Mas vamos lá. Vamos falar de barreira de entrada desses mercados? Uhum. É isso? Vamos lá. Primeiro aí foi fabricação, né? Não sei se tem alguém que pretende abrir uma empresa de ar-condicionado, né? Talvez eu faça futuramente aí um ar-condicionado Lautec. Eu não sei, eu não jogo esse jogo pra poder te falar sobre esse jogo. Acredito que seja um jogo bem salgadinho de entrar, né? Do ponto de vista financeiro. Então, quando eu tenho conhecimento algum sobre esse mercado do ponto de vista interno, né? Só acredito que seja uma baita de investimento. O que é que eu vejo do mercado? É que eu poderia criar uma marca de ar-condicionado, por exemplo. Não por ter a verba, mas poderia no sentido de que a legislação me permite isso. E eu não precisaria ter um puta laboratório, poderia fazer que nem algumas marcas nacionais fazem. Pegam uma tecnologia chinesa, importam e mudam o adesivo, né? Então, algumas marcas têm fabricação própria, têm laboratório próprio, desenvolvem seus próprios compressores, desenvolvem suas próprias placas eletrônicas, desenvolvem seu sistema próprio, mas muitas marcas são simplesmente montadoras aqui no Brasil, né? Recebe a placa de fora, recebe o compressor de fora, compra a tecnologia de alguma empresa que desenvolveu e bota o adesivo dando em cima aqui e monta aqui e comercializa aqui no país. Então, esse modelo
ele é replicável, né, para outras marcas. Então, mas de qualquer forma precisa de um investimento maior. É gigantesco, né? Tipo, se você for fazer tudo, né, fazer a parte de desenvolvimento desde o início do projeto, então vai precisar de um setor de engenharia, vai precisar de uma área de teste, laboratórios, a parte de montagem, todos os equipamentos. Hoje em dia ninguém faz mais. Hoje em dia as fábricas são tudo robotizadas, né? Não é mais aquele bocado de funcionário que fica ali na sequência montando as coisas. Hoje em dia são robôs para poder aumentar a velocidade das coisas. Então, a velocidade da fabricação em si, né? Então, tu imagina o investimento no negócio desse, né? O investimento no negócio desse é um investimento um pouquinho alto. Exatamente. Tá? Mas é um nicho da climatização e a gente não poderia excluir ele. Tá? A gente não vai excluir, porque o investimento é muito alto, já que a gente está falando aqui de nichos no segmento da climatização, então a gente não poderia excluir esse aí, que é onde começa tudo, né? Para quem não sabe o que é nicho são áreas dentro do segmento, tá? E aí o próximo é... venda de máquinas. Pronto, venda de máquinas seriam os revendedores, né? Então, os fabricantes podem vender direto também, mas tem os seus revendedores. Que aí, hoje em dia o instalador ele pode ser revendedor, né? O instalador ele pode ser revendedor. Então, tipo, é uma maneira do cara aumentar ali até a margem dele e ele não precisa ter estoque. As margens são ínfimas. É só quase uma ajuda de custo. Mas é uma possibilidade, né? A gente não trabalha com isso, então a gente não tem nem muito o que falar também. Vai que nem eu postei uma história dessa semana passada sobre a precificação para ser assistência técnica. Era R$ 41,00 e R$ 61,00 para atendimentos externos. Aí perguntei no Instagram aqui se vale a pena pra galera. Perguntei, ei, tem vontade de ser autorizada de alguma marca para receber esse valor por atendimento? E aí a galera interagiu bem lá sobre isso. Então, tipo, às vezes, se você vende a máquina e quer ganhar ali um percentual da venda, beleza. Vendas de peças e acessórios. Venda de peças, vamos lá. Aí, para vender de peças, vamos lá, para vender de máquinas, as lojas grandes que a gente conhece, que vendem peças também, a maioria vende máquinas, né? E a venda de máquinas, tu como instalador pode terceirizar. Eu posso vender uma máquina para a Yara e ganhar, sei lá, tantos por cento em cima. Porque eu vendi. Mas eu tiro lá do distribuidor. Já a venda de peças, também é um jogo que a gente não joga, né? A venda de peças da refrigeração e tudo mais. Porém, imagina que tem que ter um bom estoque, tem que ter um investimento inicial, para você montar seu estoque, para poder você fazer as vendas, para depois apurar o dinheiro, para depois comprar mais estoque e aumentando se você quiser aumentar. Então tem que ter um capital bom aí para investir. Até que a gente vê muita lojinha de bairro, né? Lojinha de bairro de venda de componentes de refrigeração. Se vê muito. E vai para aquelas margens de comércio, né, galera? Quando você vai vender commodity, o que é commodity lá? Commodity é o que não tem grandes diferenciais. Por exemplo, você compra o cobre, muitas vezes, pelo menor preço. Porque cobre é cobre. Um é mais fino, tem mais gosto. Beleza. Vamos manter a mesma qualidade? O cobre ele é o cobre. Entendeu? E aí tem algumas coisas que tem marcas diferentes, tipo o fluido refrigerante. Tem marcas diferentes, mas se você compra só um modelo, só uma marca, compra essa marca aqui lá, mano. Você vai comprar onde vende mais barato daquela marca. Aí tem a loja da Yara que vende de R$100, tem a loja do Laonda que vende de 150. A mesmo estilo de fluido. Vai comprar onde? Vai comprar na Yara. E a Yara tem uma margem menor que a minha. E ela ganha no preço. Infelizmente é isso que é o grande erro da galera que trabalha com serviço. É trabalhar o serviço como se fosse produto. Trabalhar serviço como se fosse produto. E aí o teu serviço vira commodity. Entendeu? Tu deixa o teu cliente comparar que a tua instalação é igual a minha instalação é igual a instalação da Yara. Por exemplo, tô usando nós como exemplo. Aí o cara vai dizer quanto é a instalação? Aí tu vai dar o teu preço porque tu considera que a tua instalação é a mesma sempre. E aí tu comoditiza o teu serviço.
E aí tu transforma o teu serviço no commodity. Aí o cliente vai por quê? Vai escolher quem? Quem cobra mais barato. Não sei se eu consegui ser claro nessas comparações que eu fiz aqui. Mas quando tu vai para a parte de comércio, tu vai vender o menor preço. Tu vai brigar por preço. Tu vai ser uma Casa Bahia, uma Magazine Luiza. Porque se eu for comprar um celular, esse celular aqui, ó. Aí esse celular aqui é o modelo tal. E aí eu vou comprar esse celular. Se eu quero esse modelo, com todas as mesmas especificações, qual é o outro diferencial que eu vou ter? É preço. Eu tenho esse aqui de 1.000 e tem outro ali de 500. Aí eu vou comprar o de 500, que é a mesma coisa. Entendeu? Então, a galera que trabalha com vendas vai brigar por preço. Ah, mas ganha em escala, beleza. Tem o jogo, tem esse jogo aí, né? Não é o jogo que a gente joga aqui, mas tem esse jogo. Mas em termos de investimento, que é o que a gente está focando, também é uma atividade que exige um investimento alto, né? Exatamente. Você tem que ter um espaço, provavelmente vai precisar já de equipe, de várias outras coisinhas, né? Você precisar fazer estoque, organizar o local também, que tudo isso entra em investimento. Você não pode simplesmente pegar as coisas e jogar no chão, né? Tem que organizar prateleiras e tal. Exatamente. Isso tem que ter um espaço físico. Mas eu vou fazer online. Mas tem que ter uma organização até se for online. Tá? Então, a nível de investimento também existe um investimento alto, né? O próximo nicho é a parte de instalação. A instalação é manutenção mecânica, né? A gente já pode juntar as duas, né? Na realidade, são dois nichos separados. Instalação é uma coisa e a manutenção mecânica é outra. Mas normalmente, como quem faz um faz o outro, né? Então não pode falar junto. Falei como quem faz um faz o outro. Aí eu bati no ponto que nem sempre quem faz um faz o outro. Ai, não? Sabe por quê? Porque o cara, vamos lá, terminou o curso de refrigeração. Se ele fez um bom curso, ele sai lá instalando e fazendo higienização. Certo? Ele sabe fazer essa parada. Agora, reparar, não é todo instalador que repara a máquina. Olha que doido, né? Todo instalador que repara a máquina. Fazer reparos exige uma habilidade maior. Aí vamos botar tudo no mesmo bolo, né? Onde eu quero ir para a parte mecânica. Vamos lá, eu fiz esse caminho, tá? Recentemente. Então eu posso falar com clareza isso para vocês. Tem uma barreira de entrada. Financeira que, se você não tiver uma grana para investir inicialmente, você ou começa errado, que a grande maioria faz, ou nem entra. Talvez a maior parte nem entra, né? Mas quem entra com baixo investimento, entra de maneira errada. Como assim não? Entra sem uma bomba de vácuo, entra sem um vacuômetro, entra sem um monte de ferramentas fundamentais para um diagnóstico, uma instalação, uma higienização. E aí, por que entra? Porque dá certo, infelizmente. Dá certo não, ela roda. A máquina roda. Instalar sem a bomba de vácuo, a máquina roda. Instalar sem vacuômetro, a máquina roda. Ela só não roda se não tiver fluido e se não tiver o cobre conectando uma com a outra. Entendeu? Então, tipo... Então, tem uma barreira de investimento aí. Eu diria que da ordem de uns 30 conto. Se for entrar da maneira correta. Acredita se quiser. Entrar com tudo, né? Entrar com tudo. Tô falando que o cara começar do zero, tá? Comprar o carro e comprar material. No mínimo. Tô falando números que a gente vivenciou aqui. Tá? Então, todo mundo tem 30 mil livre para entrar no mercado. Fora o conhecimento, fora o treinamento, fora o curso, manutenção eletrônica. Aí vamos para a parte que a gente entende bem, né? Dentre esses mercados todos... mas tu vai falar isso porque tu vai puxar a sardinha pro teu lado. Cara, não tem... É porque não tem como não ver desse jeito. Se alguém tiver a tua opinião aí, inclusive, pode colocar nos comentários que a gente discute a respeito. Como eu comecei a manutenção eletrônica? Eu peguei um multímetro, um ferro de solda e um sugador. E solda. E o conhecimento, eu fui lá e fiz acontecer. Eu costumo dizer que o climatrônico, que é o cara que trabalha com reparo de placas, que é formado pela eletrônica para climatização, ele, com o multímetro, ele faz dinheiro, né? Diferentemente da maioria das pessoas que pegam um multímetro e não sabem nem o que serve, o climatrônico pega um multímetro e faz grana.
Então, eu desconheço um mercado que tem uma baixíssima barreira financeira de entrada. Não precisa, tipo, dos que a gente comparou aqui dentro do nosso nicho da climatização, de longe é o mais barato de se entrar. Porque vou botar uma bomba de vácuo, que é característica do cara que trabalha com parte mecânica, né? A bomba de vácuo, se você for comprar uma de entrada, talvez gire na faixa de quase R$1.000. E com a fração desse valor, você compra o material para iniciar os reparos eletrônicos, por exemplo. Entendeu? Com a fração desse valor. A barreira de entrada financeira é muito baixa. Olha, então por que todo inscrito não tem um cara reparar uma placa? Aí que tá. A barreira de entrada na manutenção eletrônica é a barreira de conhecimento. É a barreira de conhecimento. Assim como nos outros também, né? Porque, por exemplo, se você for parar um pouco para pensar, se a gente for parar um pouco para pensar de todos esses nichos aqui, tem que ter um conhecimento. O mínimo que seja, mas tem que ter. Por exemplo, até as lojas de vendas de máquinas, o vendedor ele tem que conhecer, ele tem que saber pelo menos interpretar as especificações técnicas do equipamento para explicar para o cliente, porque se o cliente chega e o vendedor ele não sabe dar as explicações, o cliente ele vai sentir que aquele vendedor ele é inseguro. E aí essa insegurança pode conotar para o cliente até por uma questão. Ele está assim inseguro porque talvez essa máquina não preste. Aí o cliente sai, vai olhar em outra loja, aí chega lá no outro vendedor é desenrolado, explica tudo direitinho, aí o cliente vai e compra lá com esse outro vendedor. Então, até para vender, o cara ele tem que ter um conhecimento mínimo para poder explicar. Conhecimento técnico, né? O conhecimento técnico, Porque para vender tem que saber muita coisa, galera. É só um parênteses, para vender tem que ser fera, tem que saber muito de vendas, né? Aí ela tá falando da parte técnica. Exatamente. Saber um pouco da parte técnica. O cliente quer saber qual que é mais econômico, qual que é menos econômico, qual é o consumo. Tem cliente que pergunta, se eu usar o ar-condicionado o dia inteiro, quanto é que vai aumentar na minha conta de energia? Entendeu? Então, se o vendedor, mesmo que ele não saiba, mas se ele não saiba ao certo, né? Mas se ele não tiver um jogo de cintura de responder o cliente ali, já era. Entendeu? Então, ele tem que ter um conhecimento também. Se a gente for partir para o lado de fabricação, então, aí é a parte mais elevada, né? Por quê? Porque vai ter que se desenvolver um projeto. E aí o projeto vai contar desde a parte eletrônica até a parte mecânica, sabe? Você vê assim uma carcaça de um ar-condicionado, você acha que aquilo ali não é projetado? É super projetado aquilo ali. O parafuso, cada parafuso daquele, ele tem um local certinho dele estar. Na hora que eles vão fazer o molde das partes lá da peça, da carcaça, tem que furar no canto certo para poder encaixar o parafuso, porque senão a máquina fica torta. Então, tem uma série de detalhinhos, tem uma série de conhecimentos que são necessários também, bem mais conhecimento mesmo de engenharia para projetar uma máquina, né, e para montar aí uma fábrica, né, para produzir isso aí. Se a gente for para a parte de instalação e de manutenção mecânica também tem que ter o conhecimento, né? Tem que conhecer da máquina, tem que saber a forma correta de fazer uma instalação, embora tem gente que faça instalações de... Mas tem que ter um conhecimento. E a manutenção eletrônica também não poderia ser diferente, né? Tem que ter um conhecimento também. Também tem que ter um conhecimento da parte de eletrônica. Então, não tem para... Tipo, se você... Às vezes a gente tende a achar assim, não, eu vou pro lado que é mais fácil. E a gente acha que o lado que é mais fácil é aquele lado que não precisa você saber de nada, que tem como você começar sem saber de nada. E não tem, né? Não tem nenhuma opção aqui não dá, disponível para você fazer essa escolha. Para qualquer lado que você vá, você precisa saber de alguma coisa, precisa ter algum tipo de conhecimento, né? Tanto que eu não aprofundei aqui algumas áreas por falta de conhecimento. Eu estava muito mais dinâmico de vendas. Sei lá, não sei, velho. Não sei, eu não vivo esse mercado. Entendeu? Se o cara, aquele monte de estoque lá é tudo dele, eu tenho que comprar, ou é consignado, ou sei lá, não sei. Não é o jogo que a gente joga aqui. Então a gente fala sobre o jogo das manutenções eletrônicas. Por que a gente fala sobre esse jogo? Porque ninguém cogita esse jogo. Os outros que a gente falou aqui, se eu precisar com a pessoa do segmento, ele enxerga. Agora, a manutenção eletrônica o cara não enxerga.
Beleza, bora pro próximo. Nós estamos aqui com o tempo já apertadinho. Bora. A manutenção, próximo ponto, né? A manutenção eletrônica para climatização é um ramo extremamente lucrativo. Tu até já falou sobre isso, né? Mas pode falar um pouco mais agora. Eu vou arriscar dizer que é um dos ramos, dos nichos dentro do nosso segmento que mais tem lucratividade. Por quê? Porque, por exemplo, se você for fazer serviço de instalação, boa parte do orçamento que tu passa é compra de insumos, compra de materiais ou de equipamentos utilizados naquela instalação, tá? Já na manutenção eletrônica, o que se gasta são com componentes, e os componentes são bem baratos, são muito baratos. O componente eletrônico em si. Então, onde é que está o jogo da manutenção eletrônica? O jogo está no conhecimento, de saber qual componente trocar. Quando você sabe qual componente trocar, você troca o componente correto, ele é barato, de maneira geral. Os componentes eletrônicos são 99% são bem em conta, bem baratos. E o valor do serviço é em cima do seu serviço. Entendeu? Você precifica em cima do seu serviço. É um serviço extremamente valorizado. Entendeu? Então, eu desconheço. Ó, os meninos acabam de fazer um serviço numa câmara fria. Nós trocamos. Só um abrir para dizer aqui, ó. Nós trocamos a condensadora da câmara fria. Foi um orçamento entre seus 10 e 20 mil reais. Só que, do valor total, o lucro do serviço é em torno de 15% de lucro. Se você estiver falando de 10 mil reais do serviço, facilitar meus cálculos, né? 10 mil reais de serviço, foi 1.500 reais de lucro. Entendeu? O cara pensa, pô, fiz um serviço de 10 mil conto, vou botar 10 mil conto no bolso. Quando começa a gastar, os caras botar os 1.000 no bolso, é muito. E quando a gente fala de reparo eletrônico, por que a margem fica baixa? Porque, por exemplo, desse serviço, só a condensadora que a gente comprou foi quase 8 mil reais. Só a condensadora. Entendeu? Então, na manutenção eletrônica, você não vai ter componente de 8 mil reais. Pode ter placa desse preço, mas componente em si não tem. Pelo menos eu desconheço, tá? E que tem componente desse preço, tem. Mas não no nosso segmento, eu nunca vi algo dessa magnitude. E aí, você vai lá, sei lá, comprei 500 reais para reparar uma placa. Dos 500 reais, sei lá, velho, tipo, 50 reais foi componente. E olha lá, estou botando um caro aqui. 50 reais foi o componente. Os outros 450, aí eu vou tirar meu serviço, né? Então eu posso ter margem de lucro de 40%, beirar 50%. Tá? Considerar meu serviço, né? Meu tempo de reparo ali, minha hora de trabalho e tudo mais. Eu tenho uma margem bem substancial. Então, são margens que eu vejo muito pouco no nosso segmento. Eu não desconheço outra área no nosso segmento, outro nicho, que tem uma margem tão massa, tão boa assim. Então é extremamente lucrativo. Assim. Quando eu falo lucrativo é porque tem lucro, né? Dá bastante lucro. Uma coisa é faturamento, outra coisa é lucro, tá? E a manutenção eletrônica te permite essas margens de lucro bem elevadas. E sem exploração, tá? Não estamos falando de exploração. Estamos falando de preço justo. Do mais barato para o cliente. Estamos falando de mais barato para o cliente. Se você acha que isso é explorar, oferecer o mais barato para o cliente é explorar o cliente. Então, próximo tópico. Não saber eletrônica pode te deixar limitado. Eu vou dizer que vai te deixar limitado. Vamos lá. Eu sou técnico, vou colocar na posição de instalador de ar-condicionado, mecânico de refrigeração, mecânico de climatização. Mas eu sou esse cara, então a Yara, cliente final, ela me chama para fazer análise da máquina dela. A Yara espera que eu, como especialista, dê um diagnóstico da máquina dela, dê uma possível solução para a máquina dela. A Yara espera isso de mim, porque eu sou o especialista. Só que eu chego na casa da Yara e eu entendo da máquina. Eu boto lá meu manifold,
Eu faço as análises que tem que fazer, boto lá meu multímetro penta, faço os superaquecimento, subresfriamento, faço todas as análises que eu tenho que fazer na parte mecânica. Vejo se tem fluido, vejo se não tem. Chego na placa eletrônica e eu, como especialista do ar-condicionado, não entendo da parte eletrônica. Eu me perco na parte eletrônica. Eu olho para a Yara e não falo nada. E digo por eliminação que o defeito está na placa. Ó, senhora, eu analisei tudo. Eu tenho a ousadia de dizer para ela que eu analisei tudo. isso é de praxe. Eu já analisei tudo. E só pode estar na placa. Então eu sou o cara que eu sou limitado. Por quê? Porque eu sou o cara que trabalha com climatização, mas que quando chega na placa, eu sou o cara especialista em ar-condicionado. Melhor, eu sou especialista em ar-condicionado split residencial. Eu chego na máquina split residencial e eu não dou conta de analisar ela toda. Porque chega na placa eletrônica eu me perco. Você é limitado. Já é limitado muitas vezes porque você não mexe com câmara fria. Vai ser limitado. Aí eu não mexo com VRF. Eu me limito também. Ah, não mexo com frio alimentar. Estou limitado também. Ah, não mexo com não sei o que. Estou limitado também. Então, tu se limita um monte de coisa. Só sobrou o quê? Residencial. Aí na residencial, tu se limitou de novo. Porque tu não mexe com placa eletrônica. Mas toda máquina de ar-condicionado tem placa eletrônica. Mentira, Lamão. Toda máquina de ar-condicionado tem placa eletrônica. Convencional tem não. Tem não? Abre lá a plaquinha dela. Abre lá a evaporador dela pra ver que não tem uma placa. Ah, no que tiraram. Tiraram. Mas que tinha placa aqui. O quê? Eu tô pensando, se não tivesse a placa eletrônica, como é que seria feito? Viajei na maionese aqui. Tô falando, eu viajando aqui, se não tivesse a placa, como era que esse bichinho ia funcionar, pelo amor de Deus? Só com os termostatos e pressostatos. Relé, como eram as automações antigas, né? Era exatamente. Uma porrada de relé, os relés gigantescos, a máquina ia ser gigante. Um teco dia todinho, estralando relé. Pois é, então, você não entende eletrônica, não estou falando de reparar placas. Eu estou falando de entender de eletrônica. Se você não entende eletrônica, você está limitado no segmento da climatização. Não, eu trabalho só com comercial, quer saber de eletrônica não. Aí depois chega no chiller e parametriza ele lá onde? Uma telinha, não é não? Essa telinha funciona com o quê? Eletrônica. Penúltimo tópico. O fabricante não quer te vender a placa eletrônica. Ah, isso é verdade. Essa afirmação, eu achava que era teoria, eu criei essa teoria na minha cabeça e eu dei embasamento científico a ela na prática, certo? Para isso eu vou citar um exemplo só, pelo tempo que a gente tem aqui, mas porque isso é uma teoria, tá? Minha, vou dizer que é minha, porque para isso era na minha cabeça aqui e não atribuir culpa a ninguém, nem é só uma teoria minha aqui. A tendência do fabricante querer vender uma máquina nova. Todo ano sai máquina nova, todo ano sai modelo novo de máquina. Então o cara tende a querer vender, fazer rotatividade de mercado. Tá tudo bem, tranquilo, não estou criticando isso não. Isso é a lei do mercado, é assim que funciona. Tá? É assim que funciona. Eles não têm estoque, não existe. Aqui não existe um estoque amplo de placas eletrônicas para substituição, tá? Não se tem um estoque gigantesco para isso. Tá falando isso, Londres? Quando tem alguns modelos são caríssimos. Por exemplo, uma vez eu peguei uma Hitachi que tive que escolher na máquina da mulher, por quê? Porque a placa custava R$19.000, eu tinha que pagar adiantado e esperar 100 dias para chegar. R$19.000, eu tinha que pagar adiantado e esperar 100 dias para chegar. Dizer para minha cliente, é R$19.000, é mais caro do que o seu ar-condicionado. E você vai me pagar adiantado e com 100 dias eu vou realizar o serviço. Quem dá essas condições quer vender placa eletrônica? Não quer. Outra situação, outro cliente nosso aqui, infelizmente nessas situações, quando a placa não tem reparo, tá, pessoal? Primeiro passo é reparar a placa não tem reparo, vou trazer uma placa nova. Fui buscar a placa nova, não achava. A autorizada do Brasil me dava um modelo de placa e disse, não é esse modelo, cara. A condensadora tem 2 placas e tu tá me dando o modelo de uma, que custa R$1.800. Mas essa não é que eu preciso. E tem 2 placas no condensador? Eu não sabia.
Aí vamos lá, vai lá, vem cá, vai lá. Me dá a lista aí dos componentes da placa. Aí deu a lista dos componentes da placa. Depois de ter essa lista dos componentes da placa, eu vi lá qual era a placa que eu precisava. Isso aqui, eu quero essa placa aqui, ó. Ah, essa daí nós não temos no nosso estoque. Vamos ver a nível nacional. A gente mora em Fortaleza, tá? E aí tinha em Salvador. 3.800 a placa. 3.800. Aí ficou pro cliente, né? Eu só passei limpo e seco o valor pro cliente. Eu vou cobrar só o meu serviço e dá pro cliente decidir ainda. Só que isso foi, galera, isso foi semanas de negociação, de pesquisa, entendeu? Pra vir com uma proposta de quase R$4.000 pro cliente. Mais de R$4.000 pro cliente. Pra ele recuperar a máquina dele. Uma máquina que custa seus 10, 12, assim, é um orçamento salgado, né? Então o fabricante não quer. Se ele quisesse, tinha pra vender placa, igual tem máquina pra vender. Qualquer loja de refrigeração que tu fosse tinha placa pra vender. E não tem. Então por isso que ele não quer. Tá? Só que, de novo, quem dita o mercado não é o fabricante, é o cliente. Enquanto for a melhor opção para o cliente, vai haver mercado para a manutenção eletrônica. Entendeu? E não é um jogo de um contra o outro, não. É isso que os caras não enxergam. Quem abriu meus olhos para isso aí foi o Decol. Foi o Ernesto, da Decol Eletrônica. Isso é lá onde a gente ajuda os fabricantes. Porque a gente repara a placa e aumenta a vida útil da máquina dele. Porque se a galera comprou uma máquina Consul, uma máquina Carrier, uma máquina LG, uma máquina Midea, e a máquina dela para com um ano e não tem reparo, tem que trocar, não é o Lawanda que não reparou a placa dela. Entendeu? Às vezes a gente sabe nem que o Lawanda repara a placa dela. Ou muitas vezes não é o técnico que condenou a máquina. A maioria das vezes é o quê? É a marca que não presta. É a máquina que não presta. Entendeu? A marca é ruim, durou só um ano. Essa marca é uma bomba. A experiência que eu tive com ela foi péssima. Então, muitas vezes, quem acredita a experiência do cliente com a tua máquina, fabricante? Acredito que vai ser um fabricante ouvindo aqui a gente. É o técnico. Né? É o cara que vai lá lidar com a tua máquina. Porque se ela tem uma máquina Fujitsu, que ela tem há 10 anos, que ela deu até defeito já. Deu uns 2, 3 vezes defeito. Mas há 10 anos aí ela tá com a máquina. Ela não vai lembrar que deu 3 vezes defeito. Mas se no primeiro ano já estava aquele primeiro defeito lá, que o Lawanda foi lá para reparar e o Lawanda não tivesse reparado, não era o Lawanda que não tinha reparado. E ele sai queimando o Lawanda. A máquina é boa, que queimou foi o Lawanda que não repara. Não. É a máquina que é ruim, que durou só um ano. Entendeu? Porque muitos dos técnicos que não conseguem reparar, eles fazem de um jeito que o cliente não percebe que é a incompetência dele. Ele joga para a máquina. Caso clássico, Electrolux. Electrolux aí com reset, já um ano deu reset. Não, isso aí, você é fabricante. Não, isso aí é fabricante, isso é conhecido. Ó, o lote que saiu, vê tua história pro cliente. Tira da cabeça do cara, vê no algum grupo de WhatsApp, o lote que saiu e tá com problema esse lote. Dessa máquina aí. Comprou foi uma bomba. Aí vem lá e faz um vídeo para o YouTube, como reparar o reset. Vai dar lá. Entendeu? Então o cara ele conta uma história pra ele sair bonito na história. Não foi incompetência dele que ele não conseguiu mexer na máquina. Foi problema do fabricante. O fabricante que é ruim. Então quando a gente repara a máquina, o fabricante ganha com isso. Porque a Yara vai ser propagador da marca. Cara, eu tô com uma Midea lá que eu tô 6 anos com ela e não tem problema. Eu tenho uma Samsung que eu tenho 7 anos com ela. E ela... A única coisa que tem problema nela é o lagzinho ficar aceso direto lá. Eu nem mexi pra não dar BO. Deixa lá quietinho lá, só um LED. E aí brigar o carro em LED. Entendeu? Então é isso. É isso que eu acredito nessa dinâmica de porque caso fabricantes não querem vender as placas. Beleza. E o último tópico aqui é que o mercado da climatização ele é um mercado que sobreviveu à crise. Não pode dizer isso, não pode falar, né? No vídeo. Então, a prova de crise. É o mercado... Pronto, a prova de crise. Mas é porque a gente teve uma crise recente aí, né? Prova de crise, galera. Nós estamos vivenciando ainda e pegamos uma experiência de mercado com ela, né? Tanto nossa quanto dos nossos alunos, que a gente tem acompanhado de perto também. Total. E fale mais sobre isso, Laura. É isso aí. Surpreendentemente, na época que aconteceu, hoje não mais surpreendentemente, hoje a gente entende a lógica, o porquê que aumentou, ou porquê que não sentiu tanto assim o mercado da climatização, o mercado da manutenção eletrônica. Nossa empresa cresceu, vai crescer nesse ano pelo menos 100%, do ponto de vista de faturamento.
Entendeu? Nossa empresa é só de manutenção eletrônica. Nós estamos abrindo o braço. Ah, mas tem um cara que tá mexendo na câmara fria. Tá com um mês, Yara? 1 ou 2 meses. Foi o fitzinho veio o quê? Tá com um mês. Oxi. 1 mês e meio, 2 meses no máximo. Mais ou menos isso aí. 2 meses que a gente implementou a equipe externa, entendeu? Pouco tempo. Então, pouco tempo. Só com manutenção eletrônica. E nossos alunos também. Eu lembro de uma live que eu fiz assim, que em março do ano passado, que os caras trabalhando de noite. Que loucura isso daí, cara. O professor aqui tá aumentando. Tá aumentando o serviço. Aumentaram demais. Disse, caraca, que massa. A gente vivenciou isso daí. A gente viu que o mercado é a prova de crise. Por investir em mercado maior, existem segmentos que a climatização ela é fundamental. Ah, não, mas eu posso viver sem o meu ar-condicionado dentro de casa. Pode. Mas se tiver uma pessoa em estado terminal que não pode se levantar da cama, tu não pode dar esse luxo. Entendeu? Ah, não, mas nesse caso não, é só o meu ar-condicionado para eu dormir. Eu posso dormir no ventilador. Beleza. Mas e o cara que tem uma loja de frios? Entendeu? E um supermercado? E um cara que tem que manter um servidor da tua internet para rodar? Esse cara não pode se dar o luxo de tirar o ar-condicionado da sala dele. Então tudo isso faz o mercado de climatização ser um mercado primário, né? Que foi chamado, como é? Prioridade, que foi chamado nesse período agora. São os mercados fundamentais, são as áreas... Que prioridade, serviços essenciais. Muito bem. Essenciais. Os serviços essenciais, entendeu? Então é prova de crise. Não dá para imaginar um mundo sem ar-condicionado e não dá para imaginar um mundo sem eletrônico também, dona Yara. E agora também saiu até uma reportagem por conta tinha saído uma reportagem no jornal falando sobre o aumento, né, dos serviços como um todo no setor da climatização. As lojas venderam mais, os instaladores ficaram com suas agendas lotadas e os climatrônicos também, né? Quem é climatrônico? É o carinha formado pela eletrônica para climatização que faz a manutenção eletrônica, que faz o reparo dessas placas. A gente vai falar bastante deles aqui. Então, inclusive é o nome do nosso podcast, né? Então, aumentou demais aí os serviços para todo mundo mesmo. Todo mundo, tinha muita gente que não tinha ar-condicionado em casa. E aí, agora com a época da pandemia, o home office é a tendência do momento, né? Tem muita gente trabalhando em casa. Quem está acostumado a trabalhar num escritório climatizado, quando vai para dentro de casa, monta um ambiente de trabalho, já coloca o seu ar-condicionado também, né? A gente precisa de um conforto, inclusive para trabalhar, não só para dormir, né? Mas para trabalhar também, principalmente para trabalhar. Então é isso aí, galera. Falou demais. Até amanhã, até já, né? No caso. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Até mais.